Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, doutor Bruno. Já te chamo aí. Olá, Kelly. Estou ansioso hoje já pelo conteúdo, vai ser muito bom. Ainda mais pelo profissional que vem falar aqui hoje com vocês. Tem muita coisa boa vindo por aí, viu? De conteúdo, de informação. Show Móveis Interiores, sejam bem-vindos. Meu querido Daer, bom ter você aqui. Olá, Daisy, tudo bem? Doutora Paula. Bem, vamos lá. Vou chamar nosso profissional agora, pessoal, para dar início à nossa live hoje sobre as novas relações trabalhistas, né? Falarmos sobre gestão de riscos, segurança e medicina do trabalho. É um tema que tem sido discutido nos últimos tempos aí, em larga escala, mas a gente trouxe aqui um conteúdo bem conciso, realmente te dando um novo panorama daqui para frente, tá bom? Vou chamar o Dr. Bruno Teixeira. Vou procurar ele aqui. Boa tarde, doutor Bruno, tudo bem? Boa tarde, Boa Samuel. Tudo tarde, bom? Samuel, tudo bom? Você me ouve bem? Tá tudo certo por aí? Te escuto Te escuto bem, bem, que coisa boa. tá tudo certo. Tá tudo certo. Maravilha, doutor Bruno. Pessoal, eu vou desativar os comentários nesse primeiro momento, tá? E no final, quando a gente chegar nos 10 minutos finais, eu abro para perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta para o doutor Bruno, tá bom? Só um instantinho. Vamos lá, doutor Bruno. Obrigado primeiramente aí pela participação, pela disponibilidade imediata em participar aí das nossas lives, tá? Falar um pouquinho aqui rapidamente quem é a Hub, como é que a gente atua hoje no mercado, tá? A Hub é uma empresa de consultoria em gerenciamento de riscos, tá? E benefícios. Então, nós atuamos em todos os ramos de seguros e na parte também assistencial de colaboradores. Também atuamos na parte de mapeamento de riscos ocupacionais, operacionais, ajudando a otimizar o processo de gestão dentro da empresa, mitigando riscos. Essa é a nossa função. E muitos dos nossos assuntos que a gente fala com os empresários que a gente atende permeiam a área jurídica e que geram dúvidas que eu acho que nada como uma pessoa tão qualificada como o senhor, se me permite chamar você nesse papo, aí é muito bom ter você aqui conosco para esclarecer, trazer mais segurança aí para quem nos acompanha presencialmente e online, né? Que isso é fundamental. Então, falar um pouco de mim, me apresentar. Meu nome é Samuel Araújo, eu sou diretor comercial da Hub. Atuo aí diretamente com todas essas demandas de seguros e benefícios, entregando aí a melhor solução para os nossos clientes. E eu queria externar aqui o objetivo das nossas lives, como eu te disse, é justamente no decorrer dos nossos bate-papos, das demandas que a gente vem recebendo dos empresários, a gente elencou os principais temas que são recorrentes aí nesses últimos tempos de tanta mudança, né? Principalmente na área trabalhista. E a gente trouxe você, e agradeço mais uma vez aí a disponibilidade, para ter uma visão daqui para frente de como o empresário pode se portar, o que ele pode fazer para otimizar esse processo, ou até mesmo ter uma assessoria jurídica que tem determinados temas que não dão
não dá para conduzir de uma forma isolada, tem que ter um acompanhamento. Então, esse é o objetivo, tá? Eu queria abrir aqui para você se apresentar e fica à vontade. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Samuel. Meu nome é Bruno Teixeira, sou advogado trabalhista já tem um tempinho. Tá dando um retorno aqui, eu vou abaixar um pouco o volume. Estão me escutando? Perfeito. Então, voltando para o assunto, nós estamos vivendo uma situação absolutamente extraordinária, né, no cenário fático e no cenário jurídico, né? Eu costumo dizer que os advogados trabalhistas estão acordando ao som de uma nova medida provisória, né? Quando a gente se assusta, tem uma nova medida provisória alterando direitos já estabelecidos, alterando conceitos clássicos do direito do trabalho, mas, como disse a ministra Carmen Lúcia, no julgamento da MP 936, a realidade impôs a sua presença nos salões do direito. Então, não adianta o direito tentar ignorar, camuflar, porque a situação fática, a situação real é caótica, é de verdadeiro desespero. Hoje nós tivemos um dado, assim, de certa forma até triste, que 36 milhões de norte-americanos pediram o seguro-desemprego deles, né? Nós saímos então de uma situação de pleno emprego nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, há 2 meses, para uma situação de 36 milhões de desempregados em um número absolutamente sem precedente na história estadunidense. Então, nós estamos aqui para tentar acalmar um pouco, assim, deixar um cenário mais tranquilo, porque a gente vem nessa turbilhão de notícias, nessa turbilhão de informações, e acaba que algumas vezes nós interpretamos de forma assodada, de forma apressada, o que o Supremo vem julgando, e aí acabamos que tomamos algumas decisões, de certa forma, equivocadas, pode-se dizer assim. E é justamente isso que a gente vem percebendo, né? São muitas medidas que vão, voltam. A gente vem acompanhando aí, teve a medida 927 que autorizou a postergar o pagamento do FGTS com antecipação de férias, concessão aí de simplificada de férias coletivas. São uma série de informações que vêm acontecendo como uma medida de manutenção dos empregos, né? Assim como a redução da jornada de trabalho com a redução de salários, né? Que é um dos temas que vem assim sendo discutidos amplamente aí pela mídia e até mesmo entre grupos de empresários para ver como conciliar tudo isso, como é que organiza a folha de pagamento nesse processo e, assim, dentro de todas essas medidas que vão, que voltam, a gente começa a analisar toda a operação e a última que veio assim de maior impacto, né, nesses últimos dias foi pelo menos o que foi veiculado até o momento, é que a OMS, inclusive, publicou hoje que a Covid-19 ela pode ser uma doença endêmica, né, uma epidemia endêmica, ou seja, igual ao HIV, pode ser que por mais que se tenha vacinas desenvolvidas, ainda assim haverá contágio e mortes possivelmente daqui para frente. E aí vem, ao mesmo tempo, o reconhecimento pelo STF de que a infecção pode ser um acidente de trabalho. E isso tem gerado muita especulação, muita dúvida entre o meio empresarial. E eu queria eu queria ouvir um pouco sobre o que você tem a dizer sobre isso, quais os impactos que isso pode trazer, como isso vai ser operacionalizado, enfim. Fique à vontade. Vamos lá, Samuel. Ao contrário do que algumas reportagens informaram, o STF não considerou a Covid-19 como acidente de trabalho sempre e sempre. Não há esse enquadramento automático.
Não é porque o seu empregado pegou Covid-19 que automaticamente ele tem reconhecido essa doença como acidente do trabalho. Não é assim. Temos que analisar com muita calma, com muita parcimônia, porque esse tipo de interpretação pode ensejar até um aumento do desemprego. Então, vamos analisar de forma técnica o que disse o STF. Eu vou dar uma olhada aqui, ó. A medida provisória 927, ela foi publicada no dia 22/3/2020, tá? Praticamente um mês depois, agora no dia 29 de abril de 2020, o STF suspendeu liminarmente o artigo 29 dessa medida provisória. O que dizia o artigo 29? Abro aspas. Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então, isso dizia o artigo 29, que foi suspenso cautelarmente. Ocorre que, antes dessa medida provisória, já existia uma legislação, que é a Lei 8.213, de 1991, lá da época do Collor, tá? E essa legislação já falava, no seu artigo 20, parágrafo 1º, letra D, que, abro aspas, não são consideradas como doença do trabalho a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. E aí me pergunto, por que então existe essa exclusão de doenças endêmicas como acidentes de trabalho? Muito simples de se concluir. Se é uma doença endêmica, é praticamente impossível um operador de direito ou até o laudo pericial do INSS atestar cabalmente qual foi a origem daquela contaminação, da onde surgiu aquela contaminação. Qual seria, então, o nexo causal dessa doença? Então, a legislação lá de 1991 já afirmava cabalmente que, em regra, doença endêmica não se configura em acidente de trabalho. Salvo o quê? Salvo se comprovar o nexo causal entre o trabalho e a doença. Doutor, então você volta rapidamente. Eu estou recebendo um feedback aqui que está dando um eco. Eu acho que deve ser pelo fone. Se você Posso tirar o fone aqui? Estão me escutando? Perfeito. Então, voltando. Analisando, então, o julgamento do STF, que suspendeu o artigo 29 da MP 927, nós verificamos, principalmente pelo voto condutor, o voto vencedor do ministro Alexandre de Moraes, que o que o STF quis dizer, suspendendo esse artigo 27, é que não é sempre que o ônus da prova vai ser do empregado. Seria, então, uma prova diabólica, sempre ao empregado a comprovação desse nexo causal. Exemplo, vamos supor que temos um médico que trabalha em uma UTI na ala do Covid-19. Ele está fazendo quarentena em casa, ele mora sozinho, ele não tem contato externo. Esse médico, então, é contaminado por doença. Entra, então, com uma ação judicial. Qual é, então, o raciocínio natural do julgador? Ora, se ele está submetido a um risco muito maior dentro do hospital do que dentro da sua própria casa, então, nesse caso, extraordinariamente, nós podemos, então, inverter o ônus da prova. Inverter e presumir o nexo causal.
Nesse caso específico, então, vai caber à empresa, vai caber ao empregador, vai caber ao hospital provar que aquela doença não foi adquirida dentro do hospital. Mas isso é para uma situação extraordinária, de alguém que está efetivamente na linha de frente da contaminação. Agora, para uma empresa de contabilidade, que tem o seu contador fazendo home office, ele adquire a Covid-19. Essa doença, então, vai ser considerada como acidente de trabalho? Só se o próprio empregado conseguir comprovar o nexo causal. Então, continua a prova como empregado. Então, resumo. Em condições normais de o ônus da prova é causal entre a causa, o trabalho e a consequência da doença vai ser do empregado. Com base em quê? Com base na Lei 1291 de 91. Entendi. Então, de agora, toda forma, é uma análise subjetiva, né? Até se isso for judicializado, de toda forma é muito subjetivo, porque vai ter que analisar a atividade do empregado, a atividade da empresa e essa relação de conexão aí da causa da contaminação, né? Isso, na verdade, o que o STF diz é muito mais a respeito de ônus da prova do que configuração da Covid de trabalho. Então, essas notícias, essas reportagens que nós recebemos de que Covid-19 foi considerado acidente de trabalho sem princípio, não condiz com o julgamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal analisou muito mais uma questão de ônus da prova do que enquadramento da Covid. Perfeito. E aí, sendo enquadrado como um acidente de trabalho, qual a responsabilidade do empregador? Ele tem que, pelo período de afastamento dos 15 dias iniciais, é necessário que ele faça o pagamento proporcional do salário nesse período, ou ele realmente o INSS vai assumir essa conta integralmente? Vamos lá, antes de entrar nessa questão da suspensão do contrato, é importante deixar claro por que o empregado tem essa necessidade, esse desejo de configurar a Covid-19 como acidente. Primeiro, se a Covid-19 foi considerada de trabalho, ele vai ter estabilidade de 12 meses assim que ele retornar para o emprego. Segundo, 12 meses. Segundo, a suspensão do contrato de trabalho vai ocorrer com o pagamento do FGTS. Que não ocorre só no auxílio doença. Eu acho que está havendo alguma interrupção aí, tá cortando a sua voz, doutor. Deu para escutar? Estou escutando bem, eu acho que tá com capinha, alguma coisa assim no seu celular? Não, ele está aqui no lanche. Então, melhorou? Vamos lá, porque no decorrer que você vai falando, ele vai cortando um pouco a sua fala, mas tá dando para entender. Então tá, então vamos lá. E o auxílio doença comum, ele tem um prazo de carência de 12 contribuições. O auxílio doença acidentário, o auxílio doença acidentário não tem prazo de carência. E a cereja do bolo é a responsabilização civil do empregador. Uma vez que o empregado com Covid-19 consiga comprovar o nexo causal, consiga comprovar o enquadramento como acidente de trabalho, possivelmente ele vai entrar com uma responsabilização do empregador, e aí temos danos materiais, lucros cessantes, danos emergentes, temos danos materiais, temos danos existenciais,
E numa situação de óbito, temos também a questão da questão civil para os descendentes desse falecido. Exatamente. É um risco, ou seja, que dependendo da operação da empresa, ela é latente, que ela precisa se preocupar tanto no respaldo jurídico quanto no respaldo operacional, né? E aí a pergunta, existe alguma orientação jurídica para passar para esse empregador, para que eles primeiro, para formalizar esse afastamento por Covid-19, existe algum documento, algum instrumento jurídico que respalde o empregado, e existe alguma orientação jurídica que o empregador também possa tomar para evitar esse tipo de perdas, né? Uhum. Eu costumo dizer que o trabalho, ele é um jogo de perde. Ninguém ganha com um acidente de trabalho. A empresa perde. O empregado já orientado, uma mão de obra qualificada e preparada. O empregado não precisa pode ter sequelas permanentes desse ambiente de trabalho. E o Brasil, o próprio país, vai ficar com esse benefício previdenciário, além de poder uma mão de obra produtiva e competitiva. Então, qual que é a orientação que pode dar para as empresas? Primeiro, mapear, selecionar e afastar aqueles empregados do grupo de risco. Então, idosos, pessoas com comorbidades, pessoas vulneráveis, e o real do meio ambiente laboral. E aí nós temos algumas opções individuais, o próprio teletrabalho. A gente pode pensar até na suspensão de contrato de trabalho, praticamente de provisória 936. Então, mapeou e afastou os vulneráveis. Para os que ficaram trabalhando, distribuir o EPI, o equipamento de proteção individual, de forma gratuita e orientar os empregados sobre essa utilização. Então, fazer um curso de capacitação, fazer um treinamento de como utilizar a luva, de como utilizar a máscara, de como o cliente, eventualmente utilizar aquele face que é aquela máscara de acrílico, e, se possível, o empregador, com cautela, deve completar as assinaturas dos empregados que fazem parte dessa capacitação de como utilizar os EPIs. E por último, o último fiscalizar o uso desses EPIs e, caso não haja utilização, penalizar com uma advertência que Perfeito. É muito importante o doutor ressaltar esse ponto, porque recentemente a gente estava dando uma olhada em algumas matérias, a mídia já veiculou que pelo Observatório Nacional de Acidentes de Trabalho, aí, ocorre um acidente a cada 49 segundos no Brasil, isso numa pesquisa analisada entre 2014 e 2018, e a área de maior risco é a área hospitalar, né? Seguida aí, ele traz todas as áreas importantes, mas principalmente dentro da área hospitalar a gente já vê uma área de risco latente, e ainda mais nesse novo cenário de risco que eles estão expostos, pode haver demandas trabalhistas que possam impactar aí no longo prazo esse nicho de negócio de uma forma abrupta, né? Sem dúvida. Com certeza, nessa questão da responsabilização civil, o nicho que mais será serão os hospitais, as casas de saúde, as UTIs, as ambulâncias, eles que estão na linha de frente, e eles que possivelmente enfrentarão
aquela responsabilidade civil com presunção de culpa, com presunção de nexo causal. E aí vai caber ao hospital excluir esse nexo causal, fazer provas de exclusão desse nexo causal. E aí você me pergunta, como? O hospital pode provar que forneceu que fez o curso de capacitação, que deu toda a orientação política e fática sobre a utilização daqueles EPIs. E aí, quem sabe, ele consegue, por exemplo, uma prova de que aquele empregado, por exemplo, situação hipotética absurda, foi o casamento da irmã da mulher, em que 80% das pessoas foram contaminadas com o coronavírus. Nesse caso, a empresa está conseguindo comprovar a queda do risco. Ele está conseguindo comprovar que aquela doença não foi adquirida no ambiente laboral e, com isso, ela simplesmente afasta o nexo causal entre a doença e a doença. Excelente. E aí é um ponto que a gente vem falando aqui que eu acho que é bom esclarecer. O que seria essa responsabilidade direta ou indireta, ou objetiva e subjetiva conhecida no meio jurídico, né? O que seria isso e como o empregador ele tem essas atribuições de responsabilidade civil direta, objetiva e subjetiva? Vamos lá. Nessa hora, temos que entrar um pouquinho na esfera do direito civil. Tá? Responsabilidade nada mais é conduta mais dano mais nexo causal. Nexo causal entre a conduta e o dano. Se for uma responsabilidade subjetiva, também tem um elemento culpa, no sentido laço que pode ser culpa ou dolo. Tá? Então, todo aquele que causar dano por ato ilícito será responsabilizado. Responsabilidade civil direta significa que aquele que é responsável pelo dano será responsável pela indenização. Então, eu cometi um dano, eu vou indenizar aquela outra parte pela conduta danosa. Responsabilidade civil indireta. Aquele que cometeu o dano não é o mesmo que será o responsável pela indenização. Então, uma responsabilidade de terceiro. Então, outra pessoa cometeu conduta danosa e eu serei o responsável por essa indenização. Aí você pode perguntar, isso é injusto? Calma. É uma situação extraordinária e só vai se aplicar para os casos previstos em lei. E aí nós temos o artigo 932 do Código Civil, que vai falar o seguinte: são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitê, por seus empregados no exercício do trabalho ou em razão dele. Então, se o seu empregado, no exercício da sua função, em decorrência do trabalho, comete um ato ilícito, o empregador vai ser responsabilizado por aquele dano. Então, é uma responsabilidade da empresa, do empregador, por um ato de terceiro. Por um ato do seu empregado. E aí, há um tipo de ato que o empregado pratica e que se aplica a responsabilidade por ato de terceiro, a responsabilidade civil indireta e não. Que caso é esse? É o caso do assédio. O assédio moral
é difícil você defender o ato do assediador, ele recorreu do exercício da sua função, ou ele se deu em benefício da empresa. Então, embora seja um fato empregado que causou dano ao outro, é possível você afastar essa responsabilização civil indireta em razão de que aquele não deu em benefício da empresa. Perfeito, entendido. E aí, quando a gente fala até mesmo das medidas provisórias, a gente viu uma oscilação de algumas obrigações do empregador variando nesse período. Uma delas foi a responsabilidade sobre o acidente de trajeto, né? Então, existe hoje, o empregador ele tem responsabilidade pelo acidente de trajeto ou realmente foi mantido como ele não tendo mais essa responsabilidade? Vamos lá. Acidente de trajeto, então, é acidente de trabalho? Sim ou não? Vamos ter que voltar novamente. Nesse 91, legislação 8.013, publicado pelo presidente Fernando Collor de Mello. O que diz sempre essa legislação? Equipara-se também ao acidente de trabalho, para os efeitos desta lei, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de trabalho, no percurso da residência para o trabalho, ou deixe para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive no veículo de trabalho. Então, desde 1991, o acidente de trajeto é praticamente um acidente de trabalho. E aí, em 2017, nós tivemos, então, a questão da reforma trabalhista. Lei 13.407 de 2017. O que diz a reforma trabalhista? Ela diz que o empregador não vai ter mais aquele ônus de ter computado as horas de projeto, as horas in fine. Então, calma. A reforma trabalhista excluiu as horas in fine e nada disse ainda sobre o trabalho e acidente de trajeto. Ela simplesmente diz o empregador, ainda que a própria condução, ainda que haja incompatibilidade de horário e os horários de funcionamento da empresa, ainda que seja um local de pista, ainda assim, essas horas de trajeto, essas horas de itinerário, não serão computadas na jornada de trabalho. Então, a reforma trabalhista excluiu as horas de itinerário. Entendi. Perfeito. Vamos lá. Ou seja, então... Calma. Excluiu as horas de itinerário. Depois nós tivemos, em 2017, o Conselho Nacional de Previdência Social excluindo o trajeto da parte de cálculo do fator acidentário de prevenção. Então, nós tivemos duas modificações legais em 2017 que começaram a tirar das costas do empregador o deslocamento de casa. Já começou a se ter, então, alguns artigos doutrinários defendendo olha, o empregador não é responsável por esse trajeto. Falha o caso. Tanto é que não é computado as horas em itinerário. Se o empregador não é mais responsável por esse trajeto,
Então, se falar mais em acidente de trabalho, quando ele ocorre nesse trabalho caro. E aí, agora, em novembro de 2019, 6 meses atrás, parece que é uma eternidade, né? Mas 6 meses atrás, o governo Bolsonaro editou a medida provisória 905, dizendo cabalmente que acidente de trajeto não é mais acidente de trabalho. Então, medida provisória 905, a data exata é do dia 12 de novembro de 2019, revogou aquele artigo lá do lei que diz acidente de trajeto não é mais acidente de trabalho. Perfeito. Deu uma pacificação, deu uma segurança jurídica pro empregador. Mas no Brasil, e até do passado. E aí, logo depois, no último dia da vigência da medida provisória 905, saiu uma outra medida provisória número 9 de 2020, que revogou a medida provisória 905, que era aquela medida provisória verde e amarelo. Então, o que nós temos? A medida provisória 905, ela vigeu entre 12 de 11 de 2019 até 20 de 4 de 2020. Nesse período, especificamente, não é acidente de trabalho, o acidente ocorrido no trajeto de trabalho. Tá? Excelente. Fica claro, então. E aí tira um pouco da ansiedade, né? Porque quando a gente fala de atividades fins que envolvam risco, ainda mais e considerando esse acidente nesse percurso, acaba que o empresário fica inseguro, né? Como é que eu vou garantir isso? E aí é um outro ponto, né? A gente vê aí algumas indústrias voltando, como a indústria de construção civil, indústrias estão voltando paulatinamente, algumas aí que precisam retomar. E existe esse medo aí, inclusive dos RHs, dos próprios empresários, como é que eles vão garantir a segurança daquela operação de quem está ali dentro do ambiente de trabalho, que não vai se contaminar, por exemplo, inclusive impondo medidas de medição de temperatura. E aí existe uma discussão ampla para saber se realmente é discriminatório, não é abusivo pedir para o funcionário para medir essa temperatura antes de iniciar o expediente. Então, acaba que fica um discurso que não se chega a um consenso. E aí eu queria saber se hoje já existe um entendimento jurídico dessa medida para nos passar. Vamos lá, Samuel. Essa questão da medição de temperatura, eu gostaria de voltar no WhatsApp, só para fazer um arremate. Eu tenho neurose de clareza. Então, voltando para o acidente de 1998 até 2017, com a edição da reforma trabalhista. Acidente de trajeto de trabalho. Edição da reforma trabalhista até a medida provisória, ou seja, de novembro de 2017 até 2019. Continua sendo acidente, mas você possui documento para afastar o enquadramento. Medida provisória 9 do dia 12 de novembro de 2019 até 20 de abril de 2020. Acidente de trajeto, acidente de trabalho. Revogação da medida pela medida provisória 9 do dia 20 de abril de 2020. Volta a ser considerado trabalho, mas nós temos ainda pela aplicação
da reforma trabalhista lá de 2017 e aquela resolução do Conselho Nacional de Previdência Social, vou puxar, é a resolução 1329 de 2017, que retirou o projeto da base de cálculo do fator acidentário de previsão. Então, tem aí umas duas cinzentas, os advogados jurídicos podem trabalhar com suas defesas, mas, em regra, a revogação da medida provisória a partir do dia 20 de abril de 2020, é possível se afirmar que, em regra, o acidente do trajeto volta a ser considerado um acidente do trabalho. Ficou claro? Agora ficou claro. Beleza, vamos entrar agora na questão da medição de temperatura. E aqui, Samuel, eu já tenho que fazer um disclaimer aqui, uma certa isenção de responsabilidade, porque isso é absolutamente novo. Há 3 meses atrás, nenhum emprego pensava em fazer empregado. Nós não temos ainda sólida, nós não temos ainda doutrina majoritária sobre essa questão, mas nós podemos pegar balizas norteadoras de um instituto que já existe e que já tem uma jurisprudência trabalhista sólida sobre entendimento. Que instituto é esse? A Revista Íntima, então, foi analisada amplamente pelos tribunais, é uma medida muito mais invasiva do que a medição de temperatura, mas nós podemos pegar a régua da Revista Íntima para tentar prever o que os tribunais trabalhistas vão dizer sobre a medição de temperatura, se é possível, se é discriminatório, se há ofensa de dignidade humana. Tá? Então é importante que se diga que eu estou aqui analisando com ele pelo gol. Tá? Mas vamos lá. O que se diz a jurisprudência laboral sobre revista íntima? Revista íntima é possível? De forma excepcional e seguindo alguns critérios bem delineados. Primeiro, para a empresa fazer revista íntima, ela tem que ter uma plausível para fazer essa revista íntima. Ela tem que fazer essa revista íntima por meio de critérios objetivos e impessoais, sem nenhum tipo de perseguição, sem nenhum tipo de discriminação, sem nenhum tipo de predileção por um tipo ou outro. Tá? O ideal aqui, Samuel, é fazer sorteio. Tá? Nada mais objetivo o pessoal do que fazer esse sorteio. E que essa revista tenha observância absoluta, tá, pela dignidade humana. Bom, é uma revista íntima sem vexames, sem ironias, sem pegadinha, sem piadinha, sem fofoca. Tá? A gente via até algumas empresas, por exemplo, de vendas de lingerie, que queria que a empregada simplesmente se despisse na frente de um empregador para mostrar que não estava levando algum tipo de lanceria, algum tipo de festa. Isso foi considerado totalmente pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, hoje nós podemos dizer com certa parcimônia, com certa segurança,
a medição de temperatura, se ela entregar esses 3 critérios para registrar isso, justificativa plausível, objetivos impessoais, absoluto à unidade humana, sem vexame, sem piadinhas, pode ter os tribunais trabalhistas têm tranquilo, um ato seguro, que não seja responsabilidade civil do empregador. Excelente. É o caso, então, até da utilização daqueles termômetros digitais, né, que consegue aferir a temperatura, a distância. Então, eu acho que é uma medida segura aí para que as empresas possam adotar sem ter nenhum tipo de prejuízo, né? Olha, Samuel, eu estava lendo hoje ainda que a Disney Xangai, que reabriu essa semana, ela estava medindo a temperatura de todos os outros visitantes. Eu sei que aqui em Brasília nós temos alguns shoppings que já estão planejando a reabertura, compraram medidores de temperatura também para se fazer a medição da temperatura dos clientes. Olha, está acima de 38 graus. No meio de uma pandemia, infelizmente, nós temos que cuidar da saúde pública. E aí, com isso, não vamos permitir a entrada do estabelecimento. Agora, essa medição, desde que colocou de forma objetiva, pessoal, em todo mundo, sem perseguição, sem nenhum tipo de abuso, eu considero, e aí eu posso estar aqui no link, porque isso é absolutamente novo, mas eu considero que os tribunais temporais não consideram isso como uma justiça dignidosa humana e, consequentemente, não aceitarão a responsabilidade civil por danos morais em cima da empresa e em cima desse empregador. Excelente, doutor Bruno. Obrigado aí pelos esclarecimentos. A gente está entrando agora nos momentos finais. Eu queria abrir aqui a palavra para você deixar uma mensagem nesse momento aí conturbado para todos os empresários que vêm passando por esse turbilhão de informações trabalhistas, por uma série de demissões em massa que a gente vem acompanhando aí. E abrir a palavra para que você fique à vontade. A gente tem aí 15 minutos. E aí, nos 10 minutos finais, eu gostaria de conduzir aqui para finalizar a live de hoje, tá bom? Vamos lá, Samuel. Eu acho que todo operador do direito trabalhista, nesse momento, deve fazer um apelo à tranquilidade para a empresa e para os empregadores. Calma, confia no seu advogado trabalhista, procure um advogado trabalhista, não vá pedindo de forma assodada, não vá fechando a sua empresa sem antes consultar um advogado trabalhista. O governo editou 2 medidas provisórias, a medida provisória 927 e a medida provisória 936, tem vários instrumentos para que o empregador, para quem calme, pode fazer suspensão do contrato, pode fazer redução proporcional da jornada, com redução proporcional do salário no percentual de 25%, de 50%, pode antecipar férias individuais, pode antecipar férias coletivas, pode colocar no teletrabalho, há todo um arcabouço que tem o objetivo de preservar os empregos e preservar as empresas. Essa é a finalidade principal. Não há direito do trabalho. Então, empregadores, empresas, primeiramente, parabéns por estarem aí abertos, tocando seu barco. O Brasil precisa de empregados, mas também precisa de empregadores. Precisamos do
empreendedorismo vivo. Então não procure aceitar de bom grado notícias sensacionalistas, notícias polêmicas, aqueles meninos que a gente recebeu. Nós vamos perceber que STF considera de trabalho todo e 19. Ora, até eu, se fosse uma notícia dessa, meu empreendimento já está fechado com 30% da capacidade. Eu tenho que sustentar o empregado da Covid-19. Sempre isso sem quebrar nas minhas costas. A medida natural. Então, calma, confia no seu advogado trabalhista, converse com o operador do direito, eles vão apresentar a verdade, eles vão apresentar para você vários cenários, cenário pessimista, e aí, dentro dessas previsões reais, você toma, então, a sua decisão de encerrar a sua pessoa jurídica, ou de colocar todo mundo de pé, ou de colocar todo mundo de trabalho, enfim. Há instrumentos para você sobreviver. Exatamente. Obrigado pelos esclarecimentos. Pessoal, estou chegando aqui aos últimos 10 minutos da live. Eu vou abrir para perguntas para alguém que queira aí contribuir ou tem alguma dúvida que não foi esclarecida no decorrer desse bate-papo. Deixa eu abrir aqui para a gente ver o que vem. Samuel. Oi. Deixa eu só deixar claro que eventual dúvida eu não consegui responder aqui diante do término da live, pode mandar para o seguinte e-mail: administrativo@bentomuniz.com.br administrativa@bentomuniz.com.br. O escritório parceiro aí de você pode... Exatamente. Vou abrir aqui um pouquinho para falar, né, do parceiro. Bento Muniz é um escritório parceiro da Hub. Nós sempre trabalhamos juntos aí, até mesmo na assessoria jurídica de algumas empresas. Então, é um escritório que a gente confia muito pelo profissionalismo, pela qualidade dos profissionais que nos atendem ali, seja na orientação, seja no acolhimento de uma empresa com alguma dúvida. Então, já fica aí também uma recomendação, tá? Bem, eu acho que não tem nenhuma dúvida, acho que o tema foi bem claro e a sua explicação foi fantástica aí, doutor Bruno. Quero mais uma vez te agradecer aí pela pronta disponibilidade em nos apoiar nesse projeto. É um momento de instabilidade emocional, profissional e naturalmente isso deixa a gente atordoado, né? Como um todo, tanto como pessoas como profissionais. E toda informação de qualidade, que tenha referência, embasamento, eu acho que é bom a gente veicular para trazer mais acalanto, mais acolhimento para essas pessoas que estão aí do outro lado, né? Então, pessoal, eu quero mais uma vez agradecer. Essa semana a gente iniciou esse projeto com 2 lives, só que a gente viu que ficou um pouco sobrecarregado, até para a operação da empresa. A partir da semana que vem a gente vai fazer uma live por semana, para ficar mais tranquilo, para vocês acompanharem aí também. E espero que vocês estejam conosco. A próxima vai ser na próxima quinta-feira, tá? A gente vai trazer um tema muito específico, falando sobre engenharia e segurança no trabalho, com um especialista na área. Dr. Bruno já esclareceu muitos pontos, inclusive sobre EPIs, e a gente vai falar de uma forma específica na próxima quinta-feira do que é necessário para a retomada das atividades. Então, a gente tem um conteúdo aí muito bom para quem vivencia o risco aí, que precisa tocar o negócio daqui para frente, e conto com essa equipe de profissionais aí para poder apoiá-los no que for necessário. Dr. Bruno, se quiser deixar também um site ou um contato para entrar diretamente em contato com você, você deixou o e-mail, mas se tiver algum outro canal aí, fica à vontade. Tem lá o meu contato com o site da Bento Muniz, né? Ela é parceira aí da Bento Muniz.
possivelmente no próprio site da Hub Seguro, você consegue ser redirecionado ao escritório e agradecer o escritório disponibiliza o convite e deixar a mensagem final, tudo passa. Estamos vivendo uma situação extraordinária, uma situação caótica, uma situação triste. Dá para dizer que não é algo triste, né? Nós estamos vendo 700, 800, 900 pessoas por dia falecendo. Toda a vida humana é valiosa. Ninguém pode perder vida humana e achar que isso é normal. Vida humana é o maior bem que respeitar. Agora nós temos que também tentar salvar os empregos e as empresas. Por isso que eu aconselho a encontrar, conversar e confiar no operador de direito da sua confiança e não tomar medidas e precipitadas com base em notícias de WhatsApp e fake news. Então, vai passar, nós vamos sobreviver e que Deus abençoe o país. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado para quem esteve aí. Essa live vai ficar disponível por 24 horas aqui no perfil. Logo depois ela vai ser carregada no YouTube, no canal da Hub Seguros e Benefícios. Também fica lá disponível para quando vocês precisarem. Quem vocês puderem mandar para ouvir essas informações, para realmente ficarem mais calmos nesse momento. A gente agradece aí a presença e a participação, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, doutor Bruno. Até a próxima.